Então, minha gente, vamos mais a uma aula agora, as ferramentas necessárias para ingressar nessa área da confeitaria, tá? Aqui eu separei algumas ferramentas principais que são indispensáveis para vocês iniciarem, tá bom? Então, de início, foquem nessas 4, na verdade 5 em específico, né? Que uma eu deixei aqui com mais itens, mas vocês vão entender lá pra frente, tá bom? Ó, a primeira é a batedeira, tá? Existem 2 tipos de batedeira, como todo mundo conhece, ou se você não conhece, que é a planetária e a tradicional. A tradicional são 2 ganchos, né? Aquela que é mais complicada, é mais barata, mas é mais complicada para poder fazer o batimento, que você precisa do apoio, né, da sua mão ali e ficar de olho, e também demora um pouco mais tempo, tá? Eu já tive as duas, né? Então, tem a batedeira tradicional, que é essa de 2 ganchos, e tem a planetária. Planetária, como vocês vão ver aqui pra frente, que eu utilizo, né? Que é só você descer a tampinha dela, girar e deixar, ficar só olhando mesmo, e ficar só na expectativa de chegar no ponto, né, da sua cobertura, da sua massa. Então ela é bem mais fácil, mais simples. Júnior, de início, eu não tenho esse investimento, né, inicial para poder já comprar uma batedeira planetária de cara logo, tá? Eu consigo fazer isso com a batedeira tradicional que eu tenho em casa? Consegue sim, tá? Você consegue. Um bom tempo da minha jornada de aprendiz de confeitaria foi utilizando a batedeira tradicional, tá? Então, não se preocupe. Júnior, eu vou conseguir aplicar as receitas daqui do curso na batedeira tradicional? Consegue sim, tá? Eu utilizei por um bom tempo, como eu falei para vocês, tanto a receita da massa, tanto a receita do chantilly para cobertura e a receita do chantilly estável para flores, tudo eu consegui na batedeira tradicional. É claro que é bem mais fácil, mais prático na batedeira planetária. Não tem comparação. Depois que você perceber, né, utilizar as duas, você vai ver que é bem mais fácil. Enquanto tá lá batendo, você tá fazendo outra coisa. E a batedeira tradicional você tem que estar lá com a mão, né, para chegar no ponto correto do seu chantilly ou da sua massa. Tá bom? Então vai desgastar mais de você. Mas de início você pode utilizar assim a batedeira tradicional para iniciar logo de cara, tá bom? O próximo agora é o forno, tá, minha gente? O forno, Júnior, é muito simples, né? Todo mundo tem um forno em casa. Mas eu deixei aqui em específico para poder citar para vocês algumas características que interferem sobre esse assunto de forno. Porque forno, minha gente, é bem relativo, cada um tem um seu, tá? Então, eu não consigo te passar aqui, por exemplo, na receita da massa, como você vai ver na próxima aula, um tempo específico para cocção, né, da massa. Por quê? Porque varia muito de forno. Igual a maioria das receitas sempre fala, deixe um forno aproximadamente a 180 graus. Mas o meu em específico, ele já começa dos 220 graus. Então é meio complicado, né? Dar uma receita assim, em específica, fala assim, ó, coloca 180 graus em específico lá para poder fazer o orçamento, ou deixa 40 minutos ou 50 minutos. Então interfere muito. Então você tem que conhecer o seu forno. Como é que eu conheço, Júnior, o meu forno? Você vai ter que testar e errar, tá? É assim que funciona. E eu aprendi o meu dessa seguinte forma, praticando e errando. No início vai ser mais complicado, mas uma dica é fazer o seguinte: deixa o seu forno, por exemplo, se você for aplicar a receita da massa, né, massa perfeita, que você vai ver na próxima aula, é você colocar lá, né, no fogo médio, no forno médio, e já deixar pré-aquecido e colocar lá a sua massa. E aí deixar, tá? Esquecer lá. Esquecer entre aspas, tá? Mas esquecer de não ficar olhando toda hora ela. Então, o que eu tenho que fazer depois disso? É você perceber, né, o cheiro de bolo na casa, o cheiro de bolo assando. Quando você perceber esse cheiro, é aí que você vai abrir e vai pressionar na sua massa. Isso eu vou falar na próxima aula. Mas tudo, gente, é questão de costume, tá? Então eu não consigo te passar, por assim, deixa 40 minutos no seu forno, porque é bem relativo de forno em forno, tá? Então, se todos os fornos fossem iguais, aí eu passaria, ó, gente, fica 50 minutos, tá bom? Então, é isso, né? Então essa questão que você tem que se atentar a conhecer o seu forno, tá bom? O próximo, que é bem importante, tá? Até para você que está iniciando, que é a balança. Muitas receitas dão errado, e eu também já tive muita receita dando errado por não utilizar a balança. Por quê, Júnior? Porque já foi testado, né? Já foi testado lá naquela receita que você deve colocar 250 gramas de farinha de trigo. Aí você vai colocar no seu olhômetro e vai para 350. Então vai dar errado. Como é que não dá errado se você aumenta 100 gramas, né? Em uma receita. Então é importante, tá? Então anotem, frisem.
Eu vou até deixar aqui no texto essa escadinha, né, de ferramentas necessárias para você iniciar. Que é o quê? A batedeira que falei no primeiro momento, o forno e agora que é nada mais importante que a balança de precisão, tá? Então tem balança baratinha de R$30, 32, 35. Então, minha gente, é muito importante você ter uma balança para todas as receitas. Tudo que eu for utilizar aqui na receita de massa é mais importante ainda, porque se você acrescentar muita coisa, vai dar diferença no resultado. Então, opte por uma balança para você conseguir realizar todas as receitas 100%. Tem aqueles copos medidores? Tem os copos medidores, mas ele só serve para líquido. Tem lá a parte de farinha de trigo, mas é muito relativo, né? Porque às vezes você afunda lá e desce a farinha de trigo, né? Que ela consegue se compactar e vai mais além do que aquilo que tá dizendo lá. Então, não faça isso. Opte por pesar todos esses ingredientes secos com uma balança de precisão, tá bom? E agora, o mais importante para você que quer trabalhar com bolos decorados, né? Essa linha de bolos florais, que é a bailarina giratória, tá? A bailarina giratória vai facilitar muito a sua vida, tanto para espatular o seu bolo, deixar ele nivelado, bonitinho. Você consegue um espatulado perfeito, um nivelamento perfeito, utilizando a bailarina, tá? Eu já tentei várias outras formas sem utilização da bailarina e o resultado não fica bom. Então, minha gente, opte por uma bailarina de um prato giratório, tá? Tem de várias marcas aí, tem aquelas plásticas, né? Só que você tem que perceber aquelas que não balançam muito, né? Não dá aquele desnível quando você está girando. Tem umas muito boas, a partir de R$160, tem umas de 180, né? Aquelas de tampo de vidro, tem aquelas mais caras, que é de alumínio fundido. Então opte por uma bailarina boa, que quando você girar, ela gire com facilidade e não dê esse desnível, né? Quando você está girando ela, tá bom? Então vamos recapitular o que eu falei até aqui agora. A batedeira, você pode escolher a planetária ou a tradicional, mais de enfoque mais na planetária, que vai ficar bem mais fácil você trabalhar, né? O forno, que você deve conhecer. Em terceiro foi a balança de precisão. O quarto, que é a bailarina giratória. E o último agora, que são várias coisinhas que englobam ele, que são os bicos e as espátulas. Para quem trabalha com cremes, esses são os materiais indispensáveis para você utilizar e decorar seus bolos. Tanto as espátulas com texturas, para você deixar ele nivelado, tudo bonitinho. E também os bicos para fazerem as decorações, né? Como as flores, acabamentos. Então, eu separei aqui para você deixar como prioridade a batedeira. Em segundo, o forno, que você deve conhecer. Em terceiro, a balança. E depois a bailarina giratória. E por último, são os bicos e as espátulas. E também porque eles são mais baratos de todos eles, tá bom? Então espero que tenha te ajudado. Essa aula foi mais específica para você que está iniciando, né? Entender quais são as ferramentas necessárias para iniciar, né? O que eu preciso para começar? Qual vai ser a minha força, né? Onde eu vou colocar a minha força para investir nisso? Então são essas ferramentas necessárias para você iniciar, tá bom? Então, minha gente, essa foi uma aula com específico, né, para você que está iniciando e quer começar na área da confeitaria, ter um norte de que você vai precisar, né, onde você vai colocar suas forças para fazer o investimento e já começar a vender os seus bolos decorados, seus bolos artísticos, tá? Agora nós vamos para a aula, a massa perfeita para bolos decorados. Vamos lá!